Pessoal, eu vou tratar de um tema que há muito tempo foi esquecido, principalmente aqui no Brasil, que é referente a um dos mandamentos da lei de Deus, que é: amará Deus sobre todas as coisas e não fará imagem esculpida e nem se curvará ou servirá a qualquer outra imagem, a não ser a referente a Deus. Jesus, por exemplo, a Santa Ceia, o quadro da Santa Ceia. O porquê desse mandamento? Nós temos dois reinos invisíveis, que é o reino da luz e o reino das trevas. Ambos são invisíveis aos nossos olhos. E eles estão sempre atuando sobre nós, seres humanos encarnados. Qual o problema de ter ou você frequentar ou até se hospedar em locais que tem esse tipo de imagem esculpida? Qualquer imagem esculpida, ela sempre vai fazer referência a alguma coisa ou alguém que existe no universo. Se for do bem, como um crucifixo, como um quadro da Santa Ceia, não vai te trazer problema nenhum. Porém, se for do outro lado, que é o das trevas, que naturalmente tem por natureza roubar, matar e destruir, aí você vai ter problema. Se tiver algum compromisso nesse tipo de escultura ou imagem, é porque no ambiente certamente existe algum tipo de entidade ou ser que está ligado a essas imagens esculpidas. Normalmente são ligadas a pactos feitos com as trevas. Qual é o problema de frequentar ou se hospedar, principalmente com crianças e adolescentes, em locais que tenham esse tipo de imagem esculpida? É que a entidade, o trevoso são os seres que vivem no reino das trevas. Se existir algum trevoso no ambiente que você não vai ver, porém ele está ligado a uma imagem do reino das trevas, e se a criança ou adolescente tocar na imagem e estiver energeticamente ligada ao trevoso, ou mesmo estiver na imagem esculpida, esse trevoso, que é um ser energético, ele é como se fosse uma bola, como se fosse um tipo de substância esponjosa, que pode ser chamado também como se fosse um ser quântico. Esse ser vai aderir à criança e ao adolescente.
E as consequências dessa aderência nas crianças e adolescentes é principalmente a mudança de conduta e comportamento, porque ele vai passar a ser subjugado pelo ser invasor, que invadiu o corpo invisível dele, é onde existe o corpo mental. Aí a criança e o adolescente vai ter alterações de conduta e comportamento, ou adoecer, porque alguns trevosos, principalmente muito antigos, 100, 500, 700 anos, 1000 anos, vários séculos nas trevas, alguns deles se especializam em doenças. Eles plantam doenças nos seres humanos encarnados, como nós. O resultado é o ser humano adoecer com uma doença inexplicável que os médicos não conseguem diagnosticar, e ele fica numa UTI, fica numa cadeira de rodas ou numa cama de hospital, porque é uma doença fabricada no mundo das trevas. Tanto no mundo das trevas como no nosso mundo e no mundo do reino da luz, existem os estudiosos, um em cada sua área. No reino da luz, os estudiosos estudam para melhorar, para salvar. No reino das trevas, os estudiosos usam os conhecimentos para prejudicar e destruir a saúde humana. Daí aquelas doenças inexplicáveis, aqueles comportamentos, aqueles distúrbios de comportamento do ser humano inexplicável e que não tem uma origem definida, ele simplesmente muda a conduta. Então, qual o melhor remédio para a proteção contra o reino das trevas? O reino da luz. Deus é a guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.